Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 44, Ação e Reação. Esse capítulo é o capítulo 3º, Intervenção na Memória. E aqui nesse exato trecho, o instrutor Druso, ele conversa com um emissário que leva ao conhecimento dele a respeito do caso Jonas. Jonas havia reencarnado e encontrava-se em processo de gestação. Só que num período de 3 meses, ele havia sofrido praticamente 4 tentativas de aborto. 4 vezes ele sofreu um ameaço de aborto provocado pela mãe, é óbvio, sobre a influência de espíritos vingativos que, vinculado a ele, se encontrava. Conforme tratamos nos vídeos anteriores, conversando com uma pessoa na data de hoje, essa pessoa me disse: mas é um absurdo o que você disse ontem nos vídeos. A respeito do quê? Qual o absurdo que eu disse? A respeito do ecrâmpis, a respeito da depressão pós-parto. Aí eu disse: mas você se esqueceu de algo. O quê? Você se esqueceu que durante todo o período nós procuramos esclarecer que a ciência, a medicina, em tudo com relação ao ecrâmpis e à depressão pós-parto, fisiologicamente, fisicamente, ela está certa. Em momento algum nós falamos mal da medicina, da psiquiatria, em momento algum. Nós apenas dissemos que o mal da medicina, da psiquiatria, é que eles ainda não conseguiram sondar o perispírito, sondar a lei de causa e efeito, ação-reação, sondando o passado, outras existências daqueles indivíduos ou dos indivíduos aqui na Terra. Esse é o único mal, pois se ninguém toca no assunto, nós temos que tocar no assunto, pelo menos para esclarecer. Agora, ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Mas eu também não posso omitir aquilo que sei. Aquilo que eu estudei no plano espiritual. E aquilo que eu estudo aqui no corpo físico. Pois 90% que relatamos aqui, nós encontramos esse material todo, principalmente nas obras de André Luiz, nas obras de Divaldo Pereira Franco e nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Não citamos outras obras, com todo respeito, até porque não são lá obras outras confiáveis, por mais que nós respeitamos. Pois essa é a realidade do caso Jonas. Quantos milhões de pessoas
vive o mesmo drama de Jonas. Você já parou para analisar que nesse exato momento não era para você estar no corpo físico se tua mãe biológica não tivesse te aceitado com muito amor, se ela não tivesse orado, vigiado, policiado os pensamentos? Não era para você estar no corpo físico. Você também correu os mesmos riscos que Jonas, nesse exato momento, corre. Às vezes, somos ingratos ao ponto de não raciocinar. E ao mesmo tempo ingrato ao ponto de não assimilar. Mas nós passamos por esse processo também que Jonas, nesse exato momento, passa aqui na história. Só que ignoramos. Por que ignoramos? Porque achamos que isso acontece com todo mundo, menos com a gente. E é aí que nós nos equivocamos. Pois tudo que acontece com o outro repercute em nós. Tudo que acontece com as pessoas repercute em nós. Pois vejamos, aqui o emissário continua dizendo assim: estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação e vimos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. Até aqui nós esclarecemos no vídeo anterior a respeito da dignidade maternal. Quando levamos ao conhecimento do telespectador a respeito dos anjos anônimos que aparecem em nossas vidas, aqui na nossa atual existência. Quantos 1000 anjos anônimos já apareceu na tua vida? Quantos? Só a tua consciência que sabe. Só a minha consciência que sabe com relação se tratando de mim. Deus não nos desampara em momento algum. Então vejamos, Druso esboçou no semblante um sinal de serena firmeza e acentuou: é inútil, né? É inútil a jovem mãe aceitá-lo-á. É inútil. Ponto final. A jovem mãe aceitá-lo-á, vírgula, segundo os compromissos dela própria. Ponto final. Além disso, vírgula, precisamos da intercessão, ou melhor, precisamos da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestre. Olha só, Jonas já se encontrava no corpo físico, já aproximadamente de 3 para 4 anos, de 3 para 4 meses de gestação já. Ele já estava reencarnado. Só que com 3 meses de gestação, ele já tinha sofrido 4 tentativas de aborto. Sabendo desse fato, os amigos espirituais e os mentores espirituais recorreram ao instrutor Druso, que fez essa recomendação. Olha só, a jovem mãe aceitá-lo-á, segundo os compromissos dela própria.
Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico pelo menos durante 7 anos terrestres. Quer dizer, nós precisamos fazer algo em prol de Jonas. Drus dizendo, vamos pensar assim. Porque nós precisamos que ele permaneça no corpo físico pelo menos 7 anos. Pelo menos 7 anos. Olha aqui. Além disso, precisamos da internação. Internação é o mesmo que permanecer no corpo físico, né? De Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres. 7 anos terrestres. Por que 7 anos terrestres? De certa forma, esses 7 anos seria uma dívida, seria um resgate, seria, enfim, na contabilidade divina, o que ele devia à espiritualidade maior, à própria consciência. Tragam Cecina até aqui, ainda hoje. Druso dizendo, tragam Cecina, né, a mãe, até aqui, ainda hoje. Logo se entregue ao sono natural. Traga ela aqui. O que ele está querendo dizer? Emissário, meu amigo, você está encarregado de, no momento em que Cecina, lá no corpo físico, adormecer, que ela dormir, traga ela aqui, neste departamento, para que possamos conversar com ela. Vamos dar sequência? Ainda hoje, logo se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Obviamente, aplicando-lhes energia, aplicando-lhes passes, não só orientando-a verbalmente, conscientizando-a a respeito do compromisso em andamento, da responsabilidade dela, da importância do retorno de Jonas ao corpo físico. Enfim, iam fazer, tanto por Jonas quanto por ela, algo para que ela auxiliasse Jonas a permanecer no corpo físico pelo menos 7 anos terrestre. Aí você pode me dizer assim, 7 anos terrestre? Sim, é o que está dizendo aqui, 7 anos terrestre. O que quer dizer 7 anos terrestre? Primeiramente, é preciso entender que a reencarnação ela possui 3 fases, da concepção aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, 3 fases. Então, se você ainda encontra-se da concepção aos 21, significa que você ainda não reencarnou 100%. Você ainda encontra-se com um pé de lá e um pé de cá, simbolicamente.
Resumindo, a reencarnação ela só se completa aos 21 anos de idade. E isso não somos nós que estamos dizendo. A doutrina dos espíritos que confirma esse fato, porque isso é fato. Estude, busque as obras básicas, busque as obras de André Luiz, se instrua. Às vezes muitas pessoas se assustam mediante os termos os quais nós usamos aqui, mas entendam, por favor, os nossos termos não são de agressão, e sim são termos enérgicos com amor. Por que enérgicos com amor? Porque, caso contrário, fica muito fácil se nós aqui descrever livros os quais você encontrará esse assunto, páginas, enfim, questões no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, procure, segunda parte, questão 387, lá diz isso. É óbvio, você não vai procurar. Mas se eu disser no Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, que você ali consegue encontrar todas estas questões, é óbvio que você estudará aquela obra. Caso contrário, que mérito você terá? Então, muitas pessoas têm dito que nós temos usado alguns termos enérgicos, que nós temos usado de uma certa brutalidade, de uma falta de educação, de forma nenhuma. Nós apenas não brincamos mediante o compromisso, a responsabilidade e a verdade. E aqueles, com todo respeito, que espera em nós brincadeira, estão perdendo a oportunidade, ou melhor, estão perdendo tempo, porque pode ter certeza que aqui não estamos para brincadeira e nem para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem quiser continuar assistindo os vídeos, que continuem para aprender, que continue a autoevangelização, mas não com a intenção de que aqui elogiaremos esse, elogiaremos aquele, bajularemos esse, bajularemos aquele, de forma alguma. Nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui com responsabilidade. Nada contra vó Leontina, mas vó Leontina brincava demais. E com essa desculpa das pessoas de querer colo, vó Leontina pôs muitas pessoas acomodadas. E com todo respeito, vó Leontina fez um magnífico trabalho. Mas hoje já se encontra reencarnada. E a responsabilidade agora é nossa. E nós não temos o mesmo hábito do que nossa irmã Leontina. Nós não temos o mesmo hábito que ela. Cada um é cada um. Então nós somos comprometidos com a verdade, com a responsabilidade, com a seriedade. Somos enérgicos, sim, com amor. Por isso, a importância de procurar entender quando aqui Druso trata da questão com relação a 7 anos terrestre. O que significa 7 anos terrestre? É preciso entender.
que o tempo na espiritualidade é um, o tempo no corpo físico é outro. Vou tentar simplificar. No corpo físico, a humanidade vive numa condição de letargia. Vou simplificar. Na Terra, a humanidade parece que anda a passos de tartaruga. O cronômetro parece que anda a passos de tartaruga. O cronômetro, o ponteiro do relógio, ele se movimenta como se fosse uma tartaruga se movimentando. No plano espiritual, não. Haja visto que uma comparação assim muito fajuta, mas vamos pensar da seguinte forma. No plano físico, a humanidade toda caminha passos de tartaruga, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O processo evolutivo na Terra, ele é comparado a passos de tartaruga, ele é comparado à velocidade de uma lesma cósmica em processo de evolução. Então você mede o percurso que uma lesma percorre por dia. Esse é o percurso em que encontra-se a humanidade em processo de evolução atualmente, em 2025 principalmente. Mas vamos fazer uma outra comparação. No plano espiritual, pensemos no carro mais veloz que existe na Terra. Pensemos. Essas marcas sofisticadas, não é? Por exemplo, existem automóveis na Terra que ele alcança 300 quilômetros por hora. Eu não vou citar marcas, mas 300 quilômetros por hora. Isso equivale a dizer que a pessoa, ele consegue ir de São Sebastião do Paraíso à cidade de São Paulo, aproximadamente 400 quilômetros, em 2 horas, 1h30, 2 horas, conforme o trânsito, mas vamos simplificar. 3 horas, mais ou menos, de viagem, devido ao trânsito. Agora, monta em um casco de uma tartaruga, para você ver quantas horas você gasta para chegar à cidade de São Paulo. Monta em uma lesma cósmica, para você ver quanto tempo você leva para chegar à cidade de São Paulo. Eu não sei se você consegue entender, mas é preciso entender algo, que uma hora, no plano espiritual, 1 hora no plano espiritual corresponde-se a 1 ano no corpo físico. Ora, isso está nas obras, na doutrina dos espíritos, principalmente nas obras de André Luiz. O que você está dizendo é um absurdo, mas por que eu estou dizendo absurdo? Absurdo é você, com todo respeito, assumir a condição de um espírita e não ter ainda estudado o que nós estamos aqui descrevendo, assim, com tamanha simplicidade, ao ponto de mim achar que tudo que estou dizendo é inútil, imprestável, inadequado, porque é ultrapassado, porque isso que nós estamos dizendo
é algo que há mais de 100 anos já se encontra na Terra através da doutrina dos espíritos, mas por que os espíritas ainda não aprenderam comodismo? Então vejamos, 1 hora no plano espiritual corresponde-se a 1 ano no corpo físico. Olha só para você ver. Por isso que Druso disse: precisamos da internação de Jonas no corpo físico pelo menos durante 7 anos. Agora você faz as contas. 7 anos. 1 ano no plano espiritual corresponde-se a um ano no plano espiritual corresponde-se a um dia no plano físico, e também vice-versa. É uma questão de matemática. Às vezes o indivíduo deixa o corpo físico com 2 anos, com 3 anos, 6 meses, 7 meses, mas as pessoas estão preocupadas com o cronômetro, com o relógio da Terra. Pois bem, 6 meses nasceu e depois de 6 meses desencarnou. Tudo bem. Tão pouco tempo, não é? Desencarnou na tenra idade, não foi? De acordo com o cronômetro da Terra, mas e de acordo com o cronômetro do plano espiritual? Quantos anos esse indivíduo conseguiu reaver mediante a sua expiação e a tua prova? Agora precisa entender que cada caso é um caso, por isso vamos dar sequência no próximo vídeo.